Capítulo 3. Crianças, adolescentes e suas emoções. A maior necessidade humana é a necessidade de ser compreendido. Stephen Covey. Durante o jantar, Susana estava pensativa e distante. Seus pais tentaram falar com ela, mas a adolescente não desejava conversar. À noite, a mãe entrou no quarto de Susana e a encontrou chorando profundamente. Então lhe perguntou o que houve, mas a filha não disse nada. Sem entender o que acontecia, saiu muito angustiada do quarto, com perguntas na cabeça, tentando encontrar algum sentido para a dor de sua filha. Você já sentiu alguma vez que não entende seu filho? Tenta compreendê-lo, mas definitivamente não entende seu comportamento. Já sentiu alguma vez a vontade de entrar em sua mente e conhecer suas emoções e sentimentos para poder ajudá-lo? Neste capítulo, desejo analisar as emoções e os sentimentos das crianças e dos adolescentes, a fim de podermos compreender o que acontece em seu interior. Ao mesmo tempo, trataremos de descrever a perspectiva dos filhos frente aos conflitos que existem no lar, já que é muito importante entender que, por sua tenra idade e imaturidade, eles não veem as coisas como nós as vemos, nem têm as ferramentas para permanecer ilesos ou se defender frente aos conflitos que os rodeiam. Convido você a mergulhar nesse mundo pequeno, adorável, imprevisível e complexo, o mundo emocional das crianças e dos adolescentes. Compreendendo as crianças. Desde o ventre da mãe, as crianças começam a absorver suas emoções. Estas ficam registradas em sua mente, sejam elas negativas ou positivas. Após o nascimento, vão manifestando as próprias emoções e absorvendo as que as rodeiam. Lembro-me de quando meu filho tinha 3 meses. Ouvia uma melodia em especial interpretada por violinos, que, ao ouvi-la, seus olhos se enchiam de lágrimas e logo chorava. De início, pensávamos que era coincidência, mas, em seguida, percebemos que aquela canção lhe deixava mais sensível. Era incrível perceber como, mesmo sendo um bebê com tão pouco tempo de nascido, ele já manifestava emoções. As crianças têm certas características emocionais próprias. Poderíamos destacar as seguintes: têm emoções intensas, sua sensibilidade fica à flor da pele, elas são provocadas com a mesma intensidade por um evento trivial ou uma situação grave. As emoções aparecem constantemente, conforme avançam em idade. Descobrem que as explosões emocionais provocam desaprovação ou castigos por parte dos adultos. As crianças têm explosões transitórias, podem passar facilmente da alegria para a tristeza, do ciúme ao carinho, etc. À medida que crescem, as crianças apresentam mudanças na intensidade de suas emoções. Algumas emoções que são muito fortes em certas idades se desvanecem quando crescem, enquanto outras, anteriormente fracas, se tornam fortes. As emoções podem ser detectadas por meio de sintomas comportamentais. Por exemplo, as crianças, além de demonstrarem suas emoções diretamente, também o fazem de maneira indireta, mediante medos, inquietudes, fantasias, prantos, dificuldades para falar, etc. Os pais são essenciais no desenvolvimento das emoções dos filhos. Podem educar as emoções de seus filhos. O desenvolvimento emocional durante a infância é a base para os sentimentos na idade adulta. Daí a importância do papel que cumprem a mãe e o pai nessa etapa. Os pais devem estar plenamente conectados e sintonizados com seus filhos, especialmente nos primeiros anos de vida. Não somente para cuidar deles, mas também para lhes ensinar a desenvolver um bom caráter e ser emocionalmente saudáveis. Também é importante protegê-los dos males que outros possam tentar lhes infligir, podendo marcá-los por toda a vida. Muitas mulheres se queixam de que o esposo não é capaz de expressar sentimentos, é fechado e incapaz de iniciar uma comunicação profunda. Nesses casos, durante a infância, provavelmente tenha faltado à mãe ou ao pai sabedoria para guiar o filho na dimensão afetiva. Talvez tenham ignorado ou reprimido as emoções do filho, minimizando seus sentimentos. Ninguém educou suas emoções. Diante desses casos,
Não se pode esperar que, ao crescerem, seus sentimentos emanem com fluidez, embora isso não indique que não os tenham. Uma função transcendente da esposa é apoiar o desenvolvimento da afetividade, procurando ajudar o esposo a expressar emoções e sentimentos, embora isso venha a exigir muita paciência. Com pressão, não se conseguirá nada. Contudo, voltando ao tema dos filhos, podemos ver a imensa contribuição que, como pais, podemos oferecer ao desenvolvimento emocional de nossos filhos. A pergunta é: como posso educar as emoções de meu filho? Analisaremos algumas maneiras de ajudá-los nessa área, que é tão vital como o aspecto físico, intelectual ou espiritual. Ao procurar educar as emoções dos filhos, estamos lhes demonstrando que seus sentimentos são importantes para nós. Isso significa ajudá-los a desenvolver uma inteligência emocional. Daniel Goleman, doutor em filosofia pela Universidade de Harvard, referindo-se à inteligência emocional, assegura que apenas 20% do sucesso de uma pessoa depende das cognições ou do QI, enquanto os 80% restantes dependem profundamente das habilidades emocionais e outros fatores circunstanciais. A inteligência emocional é um subconjunto da inteligência social, que compreende tanto a capacidade para controlar os próprios sentimentos e emoções, como lidar com os dos outros. É importante saber distinguir as emoções e utilizar a informação para guiar os pensamentos e as ações. A inteligência emocional é composta por diversas facetas, dentre as quais estão a capacidade de empatia, a expressão e a compreensão dos sentimentos, o autocontrole, a independência, a capacidade de adaptação, a simpatia, a habilidade de resolver problemas com outros, a cordialidade, a amabilidade e o respeito. Atualmente, os pais se preocupam muito em desenvolver a inteligência intelectual dos filhos. De fato, parece que todos os pais querem que seus filhos tenham notas excelentes. Entretanto, isso não é suficiente. Eles precisam, além de conhecimento, ser emocionalmente inteligentes para ser pessoas felizes e seguras. Hoje em dia, nas entrevistas de trabalho, é realizada uma avaliação psicológica por meio da qual se avalia a inteligência emocional do indivíduo. As empresas exigem funcionários não somente com o quociente de inteligência alto, mas também pessoas qualificadas com disponibilidade, iniciativa, capacidade de trabalho em equipe, boas relações interpessoais, adaptação a mudanças, influência e liderança positiva, resolução de conflitos, comunicação efetiva e eficaz. Todas essas qualidades mencionadas são básicas e se cultivam desde a infância. É importante reforçar que o ensino da inteligência emocional não é prioridade somente de meninas ou mulheres. Essa necessidade também se estende aos homens. O ditado "os homens não choram" deprecia totalmente o aspecto emotivo dos homens. A verdade é que eles também têm sentimentos e precisam expressá-los por sua saúde mental e boas relações interpessoais. 1. Para conseguir educar as emoções de uma criança, é necessário primeiramente ensiná-la a identificar as próprias emoções. Eles precisam conhecê-las pelo nome. Por exemplo, aborrecimento, alegria, tristeza, inveja, medo, preocupação, ciúme, felicidade, relaxamento, etc. As crianças não nascem com a habilidade de identificar seus sentimentos, por isso, choram por qualquer coisa que as incomoda. Os pais devem guiá-las a fim de que sejam capazes de descrever o que sentem. Assim, desde pequena, poderão expressar os próprios sentimentos. Isso requer que os pais sejam abertos, amorosos e pacientes frente ao que os filhos lhes dizem. 2. Após identificar essas emoções, é importante que a criança seja capaz de reconhecê-las em si mesma ou em outras pessoas. Isso ajudará a desenvolver a empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Se puder reconhecer tristeza, será capaz de identificá-la no rosto de sua irmã e tentará ajudá-la. 3. Em terceiro lugar, os pequenos devem compreender a diferença entre sentimentos e comportamento.
Eles tendem a reagir sem pensar e confundem sentimentos com comportamento. É por isso que vemos os chiliques, as birras ou os choros exagerados. Portanto, além de ensiná-los a conhecer suas emoções, os pais devem ensiná-los a controlá-las. Os filhos se comportam mal porque permitem que as emoções dominem sua conduta. Por exemplo, uma criança não pode dar um tapa no papai por ter desligado a televisão, por mais que sinta raiva. Esse é um comportamento agressivo e desrespeitoso. Também não se justifica a birra e o escândalo criados por uma criança no supermercado ao não receber a bola que desejava. Quando os pais consentem que os filhos manifestem esse tipo de chiliques, gritos e birras, é porque já lhes foi permitido demais. As crianças não devem atingir esses extremos mais de 2 vezes, pois, diante dos primeiros episódios, os pais devem mostrar com firmeza à criança quem manda e quem tem a última palavra. Os primeiros anos da infância são os melhores para disciplinar e corrigir. Essa é a etapa mais importante na formação do caráter. Os pais podem justificar e até relevar certos sentimentos da criança, mas não devem aceitar seu mau comportamento. Por exemplo, com a chegada de um bebê, o irmão maior fica ciumento. Os pais podem entender os sentimentos de inveja e ciúme que o filho mais velho sente, mas não podem permitir que bata no irmãozinho menor. Pelo contrário, devem ajudá-lo a transformar esses sentimentos negativos em positivos. 4. O quarto ponto trata do erro que alguns pais cometem ao se aborrecerem com os filhos, disciplinando-os ou castigando-os sem tomar tempo para entender a razão ou as causas do comportamento do filho. Por exemplo, a menina chega do colégio calada, séria, sem vontade de comer. A mãe se aborrece e lhe exige que coma, criticando-a, inclusive por chegar em casa com a cara fechada. No entanto, uma mãe conectada com a filha deverá acompanhá-la ao quarto e com ternura procurará fazer com que a filha abra o coração. Depois de um tempo, a pequena contará o que lhe aconteceu, talvez chorando. O importante é que tenha conseguido expressar seus sentimentos, contando à mãe o problema que teve e por que está se sentindo assim. Não podemos nos orientar apenas pelas atitudes e reações de nossos filhos. Para julgar seus sentimentos, é necessário entender o que acontece em seu interior. A fim de compreender seu comportamento, devemos conhecer o que existe no fundo de sua alma. A chave é perguntar e escutar com inteligência. Os sentimentos são desafogados na conversa. Isso requer tempo e um pai conectado para alcançar o coração. Isso não é possível se a mãe está estressada, se é geniosa e não se esforça para estar a sós com os filhos, muito menos com um pai que só fica vidrado à tela do computador. Depois de haverem falado e expressado os sentimentos, é que se pode mudar a conduta incorreta. Por outro lado, se não derem atenção ao filho, mas ficarem constantemente criticando-o e chamando sua atenção pelo comportamento negativo, é bem provável que conseguirão reforçar essa conduta. Pode até ser castigado e disciplinado, mas é provável que se torne mais rebelde, porque precisa que seu estado interior seja atendido. 5. Outra forma de educar as emoções dos filhos é lendo histórias e, em seguida, analisando as emoções dos personagens. Algo que ajudou nossos filhos foi assistir juntos ao programa da educadora Cris Poli pela televisão. Observar as reações das crianças no programa e como elas eram ensinadas a lidar com suas emoções e atitudes diante de suas necessidades levaram nossos filhos a refletir sobre a própria conduta. Às vezes, riam ou se surpreendiam e, mais de uma vez, se identificaram com um comportamento das crianças que estavam participando do programa. Sem dúvida, foi uma boa terapia familiar. 6. Para os pais de crianças pequenas, é importante observar como brincam, prestar atenção a seus diálogos, imaginários ou reais, ver como interagem com seus brinquedos e como se sentem. Brincar com eles é outra oportunidade para ajudá-los a expressar seus sentimentos. Andrew Lester, em seu livro Quando os Niños Sofrem,
quando as crianças sofrem, menciona que quando as crianças passam por uma crise que ameaça suas relações sociais e afeta a autoestima, elas expressam sua frustração sobre seus pais, irmãos, outras crianças e adultos. A maneira como as crianças demonstram seu interesse se revela em suas brincadeiras, no comportamento na escola e nas histórias que contam. 7. Outro ponto fundamental é como os pais lidam com as próprias emoções, já que os filhos imitam o comportamento de seus progenitores. Se o pai reagir com ira e descontrole diante de situações que podem até ser simples, a criança imitará sua atitude. Se a mãe, aborrecida, se dirigir aos filhos com gritos e insultos, seus filhos a imitarão igualmente quando estiverem aborrecidos. Muitos pais se perguntam: por que meu filho tem um caráter mau? Por que é tão impulsivo e descontrolado? Por que minha filha é tão desobediente e astuta? Talvez a resposta seja encontrada se os pais realizarem uma autoanálise. Com relação às emoções dos filhos, um estudo demonstrou a presença de 3 estilos de comportamento inadequado por parte dos pais. São estes: letra A. Ignorar os sentimentos do filho, pensando que seus problemas são triviais ou insignificantes. B. O estilo laissez-faire. Os pais até notam os sentimentos dos filhos, mas não oferecem a eles soluções adequadas, pois acreditam que qualquer forma de lidar com as emoções inadequadas está correta. Deixam as crianças reagirem como quiserem, visto que alcançarão a aprendizagem por si mesmas. C. Menosprezar ou reprimir os sentimentos da criança. Por exemplo, proibindo-a de se aborrecer ou sendo severo ao gritar: deixe de chorar, chega. Isso é difícil até para um adulto que está em prantos. Essas palavras dão mais vontade de chorar. Os pais devem dar muito amor e ternura a seus filhos se quiserem fortalecer sua autoestima. Se dedicarmos tempo para escutá-los, poderemos ensiná-los melhor a controlar suas emoções. As emoções e os conflitos familiares. Quando há conflitos no lar, as crianças são as mais afetadas. Talvez não digam algo, mas guardam os sentimentos em seu interior. Por sua imaturidade emocional e incapacidade de construir barreiras que as protejam da crise, as crianças padecem as angústias e os conflitos dos adultos. São influenciáveis por tudo o que acontece ao seu redor. Geralmente, aquelas que têm bom desempenho no colégio têm menos problemas emocionais e comportamentais, porque em seu lar respira-se uma atmosfera saudável, as relações são agradáveis. Há uma estrutura formada e muitas manifestações de amor e entrega mútua. Por outro lado, quando os filhos vivenciam grandes níveis de inquietação familiar, manifestam-se brigas e atitudes de hostilidade para com seus colegas. Quando as relações familiares se deterioram, também se enfraquecem os laços emocionais entre os membros da família, sendo os das crianças os mais afetados. É preciso entender que algo considerado um conflito em um lar talvez não seja em outro. Depende da família e de seus hábitos, pautas de conduta e regras de funcionamento, entre outras variáveis. As crianças possuem uma compreensão do mundo que as rodeia bastante concreta. Mais que por palavras, fundamentam sua percepção nas experiências que vivenciam e especialmente no estilo de vida de suas famílias. As crianças são literais. Elas acreditam no que veem e ouvem, reagindo emocionalmente. Sua forma de perceber os fatos é diferente da maneira dos adultos. Muitos pais pensam que seus filhos, por serem ainda pequenos, não perceberão os conflitos. Pelo contrário, as crianças são mais perceptivas do que se imagina. Percebem o que acontece ao redor e o expressam por meio de reações, embora não sejam capazes de explicar com palavras. Quando ainda vivíamos na selva, nossa filhinha de 5 anos estava no jardim da infância. A professora observava em seus alunos alguns comportamentos nocivos e decidiu ter uma aula de orientação com eles. Conversou com as crianças sobre o tema dos maus tratos físicos e perguntou a cada uma como eram castigadas em casa quando se comportavam mal. Os alunos revelaram informações chocantes, como, por exemplo, comigo usam um cinturão como chicote. Batem em mim com um pau.
Me prendem no quarto, etc. Minha filha ficou impactada e, quando finalmente chegou sua vez, respondeu: comigo, minha mãe me joga do segundo andar. A professora mandou me chamar e contou o ocorrido, começando a rir da resposta da minha filha. Era óbvio que, se fosse verdade, minha filhinha estaria muito machucada. Juntas perguntamos a ela por que tinha respondido daquela forma e minha filha disse: meus colegas contaram coisas tão tristes que eu também quis contar algo triste. As crianças são muito sensíveis e ficam impressionadas ao ver o que acontece ao redor delas. Esse acontecimento ficou registrado na história da família e sempre damos uma boa gargalhada quando nos lembramos dele. O que acontece com as crianças maltratadas e que são agredidas e abusadas física e psicologicamente? Essas feridas poderão cicatrizar algum dia? Podem compreender a dualidade de um pai que diz amá-las e simultaneamente as maltratam? Os conflitos familiares marcam as crianças e afetam o desenvolvimento normal de suas emoções. Essa é uma realidade que precisa ser reconhecida e devemos lutar para mudá-la. Compreendendo os adolescentes. Entrar no mundo dos adolescentes significa entrar em um terreno acidentado. A diferença que existe entre uma criança e um adolescente é notória. Ao chegar à adolescência, a criança experimenta diversas mudanças, tanto nas áreas física, emocional e mental, quanto em seu comportamento. Falaremos disso a seguir. A adolescência começa entre os 11 e 12 anos e termina entre os 18 e 20 anos, aproximadamente. Os adolescentes passam por mudanças emocionais e na forma de expressar seus sentimentos. Diferentes das crianças, são mais abstratos. Seu raciocínio evolui, tem tendências ao egocentrismo. Seu estado emocional pode mudar drasticamente e se tornam mais sensíveis. Carol Blayfield, conselheira escolar do ensino médio em Wisconsin, diz: em um momento, querem ser bem tratados e cuidados como uma criança. 5 minutos depois, querem que os adultos se afastem deles, dizendo: deixem-me viver sozinho. Eles precisam de ajuda para compreender que estão atravessando uma etapa de muitas e grandes mudanças, que nem sempre parecem oferecer resultados imediatos. Também veem os fatos de forma diferente e nos julgam de maneira mais crítica. Observam os conflitos e dão sua opinião de maneira audível. Os adolescentes mais retraídos as guardam, o que não significa que não tenham opinião nem sentimentos. O adolescente e os conflitos. As primeiras discussões que geram conflitos familiares na adolescência do filho giram em torno de falta de comunicação, rendimento escolar, colaboração nas tarefas de casa, horários de dormir, levantar, sair, voltar para casa, etc. Relacionamento com os membros da família, formas de se vestir, de se pentear, cortes de cabelo, etc. Administração do dinheiro, desafio à autoridade, excesso do uso de tecnologia e redes sociais, uso de drogas, álcool, más amizades, namoro, sexo, gravidez, delinquência, etc. Muitas das mudanças que os filhos experimentam na adolescência são normais. Entretanto, se ocorrer alguma mudança drástica ou chamativa em sua personalidade, isso pode indicar algum problema real ou um problema emocional crítico. Quando isso acontece, é necessário solicitar ajuda profissional. Algumas dessas mudanças podem ser timidez excessiva, mudança notória nos hábitos alimentares, depressão, transtorno de ansiedade, isolamento exagerado, manifestar uma atitude negativa constante, como críticas, reclamações, queixas, aborrecimentos, raivas e agressividades. Aumento ou perda excessiva de peso corporal, problemas de sono, mudanças rápidas e drásticas em sua personalidade, mudanças repentinas de amigos, faltar às aulas continuamente, baixar o rendimento acadêmico, falar ou inclusive fazer piada sobre suicídio, indícios de que fuma, ingere bebidas alcoólicas ou consome drogas, qualquer outro comportamento inadequado que dure mais de 6 semanas também pode ser um sinal de algum problema complicado. Já é de se esperar que os filhos mudem, que tenham quedas, que suas notas piorem um pouco,
que sofram uma desilusão amorosa ou queiram passar tempo a sós. Contudo, é importante permanecer atento e próximo para identificar se as mudanças se devem a questões mais profundas, como, por exemplo, um conflito dentro do lar ou alguma coisa importante fora do âmbito familiar. O adolescente e sua relação com os pais. Os pais que têm ou já tiveram filhos adolescentes sabem que a relação tende a sofrer um desgaste. Mesmo para aqueles pais que se preocupam com seus filhos, é difícil entender essas mudanças. Antes, eu fazia as tranças de minha filha e ela gostava. Agora, eu não posso nem tocar em seus cabelos. Antes, podia lhes dar muitos beijos e abraços. Agora, quando me veem se aproximando, viram o rosto e me dão as costas. Antes, dizia-lhe, vamos dar uma volta, e ela ficava feliz. Agora pergunta inquieta, aonde você vai? Para que precisa de mim? Por que eu tenho que ir? Lá vai ter internet, etc. Depois de tantas perguntas, o pai, frustrado, já não tem mais vontade de ir a lugar algum. Conversei com muitos pais angustiados com seus filhos adolescentes. Os pais diziam, não sei o que fazer, já fiz de tudo o que pude e nada funciona. Muitos pais choram por seus filhos, enquanto eles se mostram indiferentes e insensíveis. Já conversei com mães desesperadas pela conduta de seus filhos. Em 2 oportunidades, ouvi dizer, odeio meu filho, detesto minha mãe, não consigo suportá-la. Um pai também me disse, gostaria que meu filho desaparecesse de nossa vida e nos deixasse viver em paz. Outra mãe disse chorando, foi um erro tremendo ter tido esse filho. São palavras fortes, mas reais. Como se pode chegar a dizer essas coisas? Nessa etapa, cria-se um círculo vicioso, que é comum nas relações entre pais e adolescentes. Os pais ficam ressentidos pelas alterações de humor e pelas atitudes. Por sua vez, os filhos interpretam mal a conduta dos pais, as chamadas de atenção, os desafios, a impaciência, as restrições. Acham que os pais os rejeitaram e não os amam como antes. Como resultado, tornam-se ansiosos, inseguros e rebeldes. Os pais, por sua vez, não compreendem a conduta de seus filhos. Sentem-se rejeitados e desprezados. Com o tempo, produz-se uma hostilidade recíproca. Tudo se deve ao fato de que ambos interpretam os conflitos de maneira diferente. Trata-se de uma etapa complexa. Os conflitos aparecem naturalmente. Os filhos mudam porque precisam se tornar independentes, mas nem sempre o fazem de maneira correta e gradativa. Além disso, essa geração se destaca por querer viver de forma independente e sem responsabilidades. É bom esclarecer que não o fazem por querer prejudicar os pais, nem é algo pessoal contra eles, mas é algo que pertence ao processo natural. Além disso, sua inexperiência e autossuficiência os leva a cometer erros. Os pais, especialmente as mães, não devem se sentir vítimas da situação. Como mães, devemos lutar para não ficar amarguradas, nem angustiadas e menos ainda perder o controle. No colégio onde trabalhava, foi celebrado o Dia das Mães. Cada aluno tinha que escrever uma carta para sua mãe. Um adolescente do ensino médio escreveu: Mamãe, há tantas coisas que eu gostaria de contar para você para tentar ajeitar nossa relação. Não tenho sido um bom filho e não pense que você é a única que sofre com isso. Eu também sofro. Há ocasiões nas quais você me faz sentir muito mal porque não me esforço o suficiente ou não faço como você queria e você reclama, talvez não da melhor maneira. Também quando lhe conto alguma coisa, você ri ou simplesmente me ignora. Nunca acredita no que digo e isso me aborrece. Fico sem saber como controlar meu aborrecimento. Desculpe-me por tudo que fiz de mal e por fazer você chorar. Com isso, eu também sofro. Gostaria de poder esquecer todas essas brigas e viver em paz, como antes. Acho que você se sentirá mal porque meu trabalho não é tão lindo como o dos outros. Quero voltar a ser o filho que você amava, não este. Já tive problemas, contudo, sei que meus problemas não são nada frente aos seus. Mas ainda assim, tente me entender. Bom, espero que você esteja bem.
Nunca vá embora, porque graças a você eu estou aqui. Nunca me deixe só. Eu te amo, seu filho. Os filhos têm seus sentimentos guardados em seu interior. Vivem os conflitos como protagonistas, não como atores secundários. Por isso, devemos tomar consciência das necessidades que eles têm. É importante lembrar que muitas das mudanças são transformações nas formas de expressar seus sentimentos e não nos sentimentos em si mesmos. Eles recusam, às vezes, as demonstrações de carinho de seus pais, mas continuam precisando delas. Precisam sentir-se amados e aceitos. Precisam começar a andar com as próprias pernas e, obviamente, isso provoca desajustes. Um estudo realizado pela Universidade Estadual de Ohio e pela Universidade do Arizona revelou que os pais se tornam mais hostis quando os filhos chegam à adolescência. Os pesquisadores observaram conversas entre pais e filhos adolescentes e descobriram que suas reações negativas dos pais aumentavam 3 vezes mais rápido do que a dos filhos. Mães e pais estavam sempre prontos a criticar, culpar e externar sua irritação. Os pais devem tomar consciência de que, embora a conduta do filho seja incorreta e incômoda, não conseguirão provocar mudanças e, menos ainda, aproximar-se de seu filho se optarem por fazer uso da crítica, da culpa e das constantes chamadas de atenção. Pelo contrário, o filho deve sentir que os pais são seus aliados, não seus inimigos. Outro ponto importante que os pais devem compreender é que a vida dos filhos não é a sua. Não se deve viver a própria vida na vida dos filhos. As experiências próprias, boas ou más, não são as deles. Não é possível realizar-se através deles, nem esperar que eles cumpram os sonhos dos pais. Eles têm o direito de viver a própria vida, realizar-se no que os torna felizes e viver seus sonhos. Os filhos são independentes e distintos. Constituem outra geração, uma geração complexa, individualista, tecnológica, com muitas distrações que os separam dos pais. Outro aspecto importante é que os filhos nem sempre têm o temperamento do pai ou da mãe. Talvez o pai seja extrovertido, alegre e sociável, e o filho introvertido, melancólico e tímido, ou vice-versa. Isso pode complicar as relações e dificultar a compreensão de cada um, inclusive causar distância e separação. No geral, essas diferenças produzem conflitos. É preciso aceitar o filho como ele é e não como se quer que ele seja. Muitos momentos desagradáveis seriam evitados caso as diferenças temperamentais fossem aceitas e as virtudes e qualidades fossem valorizadas, em vez de apenas se concentrar nas fraquezas e nos defeitos. O que os filhos precisam é se sentir amados e aceitos. Com essas ferramentas, é possível ganhar as batalhas mais difíceis. Infelizmente, outra situação que começa nessa etapa e causa muita dor e transtorno aos filhos e pais é quando os adolescentes começam a fumar, consumir álcool, drogas, etc. Atualmente, existe um aumento significativo de casas noturnas para adolescentes. É impressionante, ao acompanhar os noticiários, observar a quantidade de rapazes e moças rebeldes, sem lei nem Deus, maltratando, agredindo, roubando, entregando-se à promiscuidade, fazendo uso de drogas e bebidas alcoólicas como se fosse algo natural. É muito triste acompanhar as notícias e notar a facilidade com que esses jovens saem à procura para protestar, provocar e ser violentos. Eles não têm vergonha nem medo de se expor a situações perigosas e de extrema violência. Fico angustiada com a permissividade dos pais e mais ainda com a delinquência juvenil. Parece até que a cada dia são mais os adolescentes que estão assaltando e roubando com armas, provocando grandes danos à sociedade. Tudo isso os prejudica de forma duradoura, provoca fortes conflitos entre eles e seus pais, gerando dor, vergonha e humilhação. Acho que seriam necessárias terapias
em massa para ajudar tantos pais que estão sofrendo pelas más condutas de seus filhos. Trata-se da etapa dos desafios e da busca pela independência. Deixam de pedir permissão para sair, agir ou ter acesso a certas informações. Expressam suas brilhantes ideias que parecem incabíveis aos pais. Para estes é como um balde de água fria. Ficam atônitos. Os pais enfrentam um dilema crucial. Concedem permissão aos filhos a fim de não prejudicar o relacionamento já fragilizado ou se colocam em firme oposição, sabendo que o filho se aborrecerá e ficará ressentido? Os pais não podem ceder à permissividade para estar bem com os filhos. Não devem permitir que eles façam tudo o que desejam somente para evitar conflitos. As famílias devem ter princípios baseados em valores. Não é porque o filho está na adolescência que as normas da família devem ser deixadas de lado. Os pais devem ter uma atitude compreensiva e certa flexibilidade com as mudanças do filho, e talvez, em algumas circunstâncias, seja possível negociar e chegar a um acordo, desde que os princípios não sejam quebrados. Existem 4 etapas na paternidade, durante as quais é preciso concentrar as estratégias de relacionamento com os filhos. Anos de disciplina, 1 a 5. Anos de treinamento, 6 a 12. Anos de mentoreamento ou aconselhamento e orientação, 12 a 18. Anos de companheirismo e amizade, dos 18 em diante. Obviamente, ao longo de todas as etapas de crescimento, é necessário aplicar disciplina, treinamento, mentoreamento e amizade de maneira integrada. Sobretudo, é importante aplicá-las de acordo com a idade e as etapas no qual o filho está. Por exemplo, os pais não podem aplicar disciplinas ou colocar limites e regras em seus filhos na etapa da adolescência, se não fizeram isso nas etapas prévias de formação. Nessa etapa ainda é possível fazer mudanças, mas é mais difícil de conseguir. É por isso que os primeiros anos de vida são tão importantes. São a base sobre a qual se formam os hábitos e o caráter, treinando e educando a criança. Durante a adolescência, o principal objetivo é ser mentor do filho, orientá-lo, acompanhá-lo e aconselhá-lo. É preciso levar em consideração que eles começam a tomar as próprias decisões e que precisam se tornar independentes, crescer e aprender com os próprios erros. Por esse motivo, os pais devem desenvolver paciência. E isso não é fácil de colocar em prática, pois exige muito domínio próprio. Não nos esqueçamos de que também já fomos adolescentes e provavelmente nossos pais tenham tido que suportar muitas dores de cabeça devido a nossas travessuras. Os pais devem lembrar o próprio passado para se colocar no lugar dos filhos e compreender os sentimentos deles. Embora a relação entre pais e filhos adolescentes seja difícil, é preciso enxergar essa etapa como uma oportunidade para fortalecer o relacionamento de maneira diferente à da infância. Os pais não devem se esquecer de que são adultos, são as pessoas maduras que precisam gerar as mudanças e as que devem ter a visão correta para fazê-lo. Se quiserem se reconciliar com os filhos, devem tomar a iniciativa, demonstrar o próprio exemplo que é importante estarem em paz e unidos. Devemos nos esforçar para dar a nossos filhos todo o apoio, o carinho, os conselhos, os elogios, os castigos ou os prêmios de que necessitam. Em meu trabalho, atendi um adolescente de 13 anos, ressentido e aborrecido com seus pais por terem se divorciado. Seu pai, sempre ocupado, não percebia que sua madrasta o tratava mal quando estavam juntos durante as férias. Por outro lado, também estava aborrecido com sua mãe, porque sempre ficava no computador e bebia para amortecer suas dores e frustrações. O rapaz me confessou: "Sinto-me muito só e estou desesperado por amor." Conversei separadamente com seus pais. Expliquei-lhes qual era o estado emocional do filho.
Eles me contaram do processo doloroso pelo qual haviam passado, tentando justificar a própria conduta. Surpreendentemente, o que me impressionou mais foi que ambos reconheceram seus erros e decidiram lutar pelo filho. A primeira coisa que fizeram foi pedir perdão a ele, e em seguida realizaram uma série de mudanças importantes. Depois de alguns meses, o rapaz me disse: "Meu pai me liga constantemente e diz que me ama. Sua atitude comigo mudou muito. Minha mãe já não bebe mais, nem passa muito tempo no computador. Está mais carinhosa. Saímos juntos e ela se preocupa mais comigo." No começo das consultas, seus lindos olhos verdes estavam tristes. Seu rosto mostrava ressentimento e seus gestos transmitiam desagrado. Com essa mudança, seu semblante estava radiante. Seus olhos brilhavam de esperança e estava completamente feliz. Tudo graças aos pais que tomaram consciência da situação, assumiram cada qual a sua responsabilidade e agiram corretamente. Sinceramente, penso que essa etapa exija o triplo da oração do que nas etapas anteriores. É preciso muita sabedoria para agir corretamente. É muito fácil julgar e criticar os que cometem erros ao lidar com a adolescência de seus filhos, mas é muito difícil não errar. Por isso, é necessário o poder divino para orientar os filhos rumo à nova etapa da vida adulta. O adolescente e seus filhos. Imagine o seguinte cenário: você convida seu filho: "Venha comigo, vamos ao shopping, preciso comprar algumas coisas e podemos comer juntos." Com uma expressão de desânimo, ele responde: "Não, obrigado, mamãe. Estou muito cansado e não tenho fome." Porém, 5 minutos depois, um amigo liga para ele e lhe faz o mesmo convite. Seu filho então responde: "Claro, a gente se vê em 15 minutos." É como se tivesse acabado de receber uma dose cavalar, uma injeção de energia e motivação. Durante essa fase, os amigos são muito importantes na vida do adolescente. Seus conselhos passam a ser mais valiosos do que os conselhos de seus pais. O detalhe é que, se os amigos forem bons, tudo estará ok, mas se forem maus, influenciarão negativamente o comportamento do filho, e isso criará problemas para os pais. Por isso, é bom conhecer os amigos de seus filhos e, inclusive, os pais desses adolescentes, a fim de se unir a eles e lutar pelo bem-estar dos filhos. Outro elemento que me gera problemas na adolescência são os conflitos no lar. Estes aumentam o desejo do adolescente de querer se desconectar, passar mais tempo fora de casa, viver um refúgio longe do lar, criado para si e para os seus amigos, um lugar onde possam se sentir aceitos, queridos e mais importantes. Se seu filho antes queria passar tempo ao seu lado e agora não fique ressentido. É normal, embora doa até o fundo da alma. O melhor a fazer é abrir as portas de sua casa para que ele traga seus amigos e assim consiga protegê-lo de maneira distante, discreta e prudente para não envergonhá-lo. O adolescente e sua vida espiritual. Com relação à vida espiritual dos adolescentes, há um aspecto muito importante ao qual os pais que educam seus filhos nos caminhos de Deus devem estar atentos: o distanciamento da relação com Deus que ocorre nessa etapa. É importante que estejam a par desse assunto e não sejam tomados de surpresa, mas que tenham a capacidade de lidar com essas mudanças com sabedoria. Entre os 13 e 15 anos de idade, a fé do adolescente tende a ser reavaliada. Erik Erikson chama essa etapa de moratória, que é quando as crenças, a espiritualidade e os valores com os quais foram criados ficam em stand-by, a fim de adquirirem seu próprio sistema de valores e fortalecerem a própria fé e relação com Deus. Geralmente, durante essa etapa, os filhos parecem reticentes em frequentar a igreja, participar dos cultos familiares, orar e adorar a Deus. Diante disso, como os pais devem atuar? Como ser um apoio e manter o equilíbrio para não se tornar uma pedra de tropeço?
É essencial que a família conserve seus valores e não mude o estilo de vida que vinha praticando. Os adolescentes precisam ver estabilidade e firmeza nos princípios, embora eles estejam passando por uma etapa de readaptação. Pessoalmente, creio que devem continuar acompanhando os pais na igreja e manter o respeito dentro dos cultos. Nessa idade, eles tendem a ser tímidos, não querem ser expostos e têm medo do ridículo. Por isso, não se atrevem a ir à frente, falar, cantar solos ou ser espontâneos como quando eram crianças. No entanto, os pais devem criar as condições para que o filho realize atividades que alimentem sua vida espiritual e que esteja rodeado de amigos que participem de atividades na igreja. Pode-se motivá-los a cantar em um coral ou em conjuntos musicais, a tocar em uma orquestra, a participar de um clube ou de grupos de estudo, passeios, encontros, congressos, etc. Há algum tempo, começamos em nossa igreja um ministério para adolescentes, no qual os pais e filhos estavam envolvidos. Nosso lema era pais de joelhos, filhos em pé. A ideia nasceu da preocupação dos pais pela indiferença e o desapego dos filhos com relação às atividades espirituais. Levar adiante esse ministério foi um grande desafio, mas produziu muitas bênçãos. Nós nos propusemos a criar uma variedade de atividades para que os adolescentes se identificassem com a igreja e se envolvessem em atividades que os aproximassem de Deus, como fazer trabalho missionário, praticar esportes, cantar e realizar excursões em uma montanha com os pais e amigos. O mais satisfatório foi perceber não apenas que os vínculos familiares foram fortalecidos, mas também como as crianças se sentiram mais próximas de Deus. Os adolescentes precisam sentir o apoio dos pais para participar dessas atividades. Os pais jamais deveriam castigar os filhos, impedindo-os de participar daquilo que é bom e saudável. Pode-se aplicar uma punição ao filho, se for necessário, mas de outras formas. Por exemplo, impedindo o uso do computador, da televisão ou coibindo outros hábitos prejudiciais. Em contrapartida, todos os meios devem ser facilitados para que realizem atividades que os enriqueçam e edifiquem. Lembro-me de uma tarde de domingo, quando tinha 16 anos. Eu estava cansada das normas da casa e do fato de não me deixarem frequentar as festas do meu colégio. Não era um colégio cristão. Os aniversários de meus colegas ou outros eventos. Foi então que me aproximei de meus pais, que estavam vendo televisão, e lhes disse que queria falar com eles sobre algo muito importante. Então desligaram a televisão e comecei meu discurso. Estou cansada de ser cristã. Não posso ir a festas, nem sair com minhas amigas, nem me maquiar, etc. Portanto, não quero ir mais à igreja. Quero fazer o que eu quiser. Meus pais me olharam e pediram para que eu saísse do quarto, a fim de conversarem sobre o assunto. Pouco depois, eles me chamaram e tranquilamente me disseram: "Você, senhorita, pode deixar de ser cristã. A salvação é pessoal e você está na idade de tomar as próprias decisões. Mas, independentemente de ser cristã, nós em casa temos certas regras e normas, as quais são: você não pode ir a festas com essa idade, nem sair com amigos, nem usar maquiagem. São normas que estabelecemos como pais e não como cristãos. Portanto, você deverá respeitá-las enquanto viver nesta casa." Lembro-me que após sua resposta, minha mãe me abraçou, meu pai também, e eu chorava amargamente. Foi incrível o impacto que essa resposta teve sobre mim. Senti que o mundo desmoronava e experimentei um profundo arrependimento. Tornei-me consciente de minha atitude egoísta e manipuladora. A sabedoria que meus pais tiveram ao não se escandalizarem pelo que eles disse, nem me castigar, nem me questionar, fez-me reagir rapidamente. Refleti sobre suas palavras. Ficou bem clara para mim a mensagem de que deveria aceitar as normas do lar. Não deixei de ser cristã, pelo contrário. No ano seguinte, com o apoio e o sacrifício de meus pais, fui estudar na Universidade Adventista do Chile, algo que se tornou uma das maiores bênçãos que Deus me deu naquela etapa de minha vida. Outra coisa que impressionou minha vida aos 16 anos
foram as orações de minha mãe. Eu padecia de altos e baixos na adolescência e morava na cidade de Antofagasta, onde não havia nenhum colégio adventista de ensino médio. Minha mãe rogava a Deus: Senhor, quero que minha filha seja salva. Desejo que vá para o céu. Por isso, peço-te que abras as portas para que seja aceita em um colégio cristão a 1.800 quilômetros de distância. O fato de me separar dela vai ser terrível. Sentirei muito sua falta, mas se for para o bem dela e para a sua salvação, tu me darás força para superar tudo isso. A verdade é que Deus se manifestou poderosamente e depois de alguns meses eu estava estudando na Universidade Adventista do Chile, onde pude continuar meus estudos superiores. Embora não tenha sido fácil a princípio, porque sentia muita falta da minha família, pude conviver com amigos muito bons e o mais maravilhoso foi que ali conheci quem atualmente é meu esposo. Posso dizer que aquela etapa foi o início de uma grande experiência com Deus, que dia a dia continua em crescimento. Nunca me cansarei de agradecer a meus pais pelo sacrifício que fizeram pensando em meu bem-estar espiritual. O que um pai pode fazer por seu filho é tremendo. Sua influência pode contribuir para o bem ou para o mal, gerando consequências não somente terrenais, mas eternas também. Os pais devem rogar a Deus por sabedoria para ajudar seus filhos adolescentes a alcançar a maturidade espiritual. Também é preciso evitar conflitos e respeitar sua individualidade, sem produzir uma crise no relacionamento. À medida que vão crescendo e tomando as próprias decisões, vão se tornando independentes e amadurecendo, e isso inclui a vida espiritual. A salvação é pessoal e cada um deve decidir se aceita ou não o Salvador. Se as bases espirituais foram solidamente colocadas na infância, então a semente foi semeada. Só falta esperar a boa colheita. Há pais que dão tudo pelos filhos, tentam fazer o melhor que podem. No entanto, muitos deles se rebelam e se afastam de Deus. Os filhos não necessariamente abandonam a fé pelos erros dos pais, mas porque, ao crescerem, tomam a decisão por conta própria. Deus nos deu a liberdade de escolha, e muitos, apesar de virem de lares cristãos, engajados com a igreja, rejeitam a salvação, seguindo as atrações do mundo. Deus pedirá contas aos pais pelo modo como influenciaram a vida de seus filhos, como cuidaram deles e os protegeram, se os amaram incondicionalmente, se oraram por eles e lhes ensinaram seus princípios, se foram sábios, fazendo uso dos conselhos que ele lhes deixou em sua palavra. Entretanto, os responsáveis finais por tomar a decisão em favor de Cristo serão os filhos. Eles prestarão contas a Deus pelas próprias decisões. O adolescente, o namoro e a sexualidade. Outro tema relevante na adolescência é o início da relação amorosa e da sexualidade. Para eles é algo normal, mas os pais nem sempre o consideram assim. A maioria gostaria que essa parte se atrasasse o máximo possível. Infelizmente, não podemos evitá-la, por isso, é preciso enfrentá-la da melhor maneira pelo bem da relação familiar. Em minha opinião, é preferível sentar-se com o filho para conversar de maneira sincera e aberta sobre ter o namoro, como tratar a pessoa envolvida, o fato de não brincar com seus sentimentos, a fidelidade, etc. Também é necessário estabelecer regras para pautar o início de uma relação amorosa, a partir de qual idade, quais são os horários permitidos, como serão as visitas, quando, onde e quais serão as consequências se desobedecerem ou mentirem. É necessário conversar sobre sexualidade, masturbação, efeitos destrutivos da pornografia, relações sexuais antes do matrimônio, gravidez precoce e suas implicações, aborto, doenças sexualmente transmissíveis, etc. Serão necessárias várias sessões para tratar desses temas tão importantes, a fim de que sejam abordados de maneira ampla, clara e sabiamente. Uma boa orientação é a sugestão da psicóloga Pilar Sordo, que afirma:
Todos os freios que os pais possam colocar na iniciação sexual dos filhos são necessários. Por exemplo, não deixar que o casal entre no quarto do filho. No quarto é onde se dorme e são acolhidas pessoas que estão doentes. Ali não são permitidas atividades sociais. Para isso, existem salas de estar. Algumas casas talvez até tenham varandas para que os adolescentes se reúnam e se divirtam. Infelizmente, está se tornando cada vez mais comum os adolescentes começarem suas atividades sexuais em idade precoce. Muitas meninas acabam engravidando, abortando ou contraindo doenças. Creio que isso poderia ser evitado ou prevenido se seus lares fossem mais unidos, onde houvesse mais vida familiar e supervisão dos pais. Não deveria ser uma supervisão severa, mas que proporcionasse cuidado, diálogo, tempo de qualidade e conexão real com os sentimentos, sonhos e frustrações das pessoas envolvidas. Algo que preenchesse o vazio desses adolescentes e os desmotivasse a confundir sexo com carinho. Atualmente, muitos pais se contentam em ter uma filha que não esteja grávida, nem um filho que tenha engravidado sua namorada. Para tanto, alguns chegam a fornecer anticoncepcionais a fim de evitar a possível gravidez. Estes, infelizmente, não lidam com a situação de maneira adequada. Orientar os filhos sobre a abstinência sexual, ensinando-lhes o princípio da virgindade. Alguns pais já deixaram de acreditar nisso. Creio que, como pais, devemos ensinar o princípio tão valioso da virgindade. Devemos mostrar a nossos filhos os benefícios da abstinência sexual antes do casamento, embora possam sentir vergonha dessa atitude e tenham que nadar contra a correnteza. Serão poupados de muitos problemas, frustrações e doenças que surgiriam como fruto de alguns momentos esporádicos de prazer. É verdade que os tempos mudaram, mas há princípios que continuam vigentes, tanto para as mulheres quanto para os homens. Durante a adolescência, é impossível experimentar uma sexualidade plena que inclua todas as áreas que caracterizam o ato sexual, as dimensões física, emocional e espiritual. Nessa idade, é impossível ter estabilidade emocional, maturidade física e psicológica para praticar algo tão sublime que só pode ser desfrutado plenamente durante o matrimônio. Minha mãe me ensinou muito sobre o princípio da virgindade, falando-me das consequências de praticar sexo antes do matrimônio. Lembro-me de que, ao estar na fase final do ensino médio, algumas colegas de classe chegavam na segunda-feira contando suas fabulosas experiências amorosas do fim de semana. Contavam de seus encontros sexuais, tudo parecia maravilhoso, e eu pensava, minha mãe está caducando, não tem ideia de nada e estou perdendo isso por culpa dela. Minha inconformação chegou ao ponto de me atrever a lhe dizer o que realmente estava pensando. Em resposta, ela me disse: espere um pouco e você verá o triste fim dessas fabulosas histórias. Dito e feito, depois de apenas alguns meses, minhas colegas começaram a se entristecer com seus dramas. Uma ficou grávida, criando um tremendo problema familiar. Outra colega, também grávida, chorava porque seu príncipe encantado tinha ido embora sem se responsabilizar pelo que havia feito, deixando-a sozinha. A terceira colega estava muito apaixonada, até descobrir que ele tinha outra mulher. As três sofriam e choravam, sem saber o que fazer. Eu fiquei muito impressionada. Percebi que minha mãe estava com a razão. A experiência delas me marcou profundamente durante aquele período de minha vida. Existe muita informação quanto à sexualidade, eu diria até que em demasia. Chegou-se ao extremo da degeneração e, infelizmente, nossos filhos têm acesso a tudo graças à internet e a amigos mal intencionados ou mais experimentados. Estes, entretanto, poderão orientá-los na direção errada. Creio que estamos perdendo uma oportunidade valiosa. Os pais devem proteger os filhos. É preciso dialogar com eles,
aconselhá-los e explicar o quanto a sexualidade dentro do matrimônio com a pessoa que amam é satisfatória. É claro que eles não vão querer falar sobre esse tema com os pais. No entanto, se eles tiverem um lar sólido, com conversas regulares e uma atmosfera de confiança e de sinceridade, os canais de comunicação se abrirão de maneira natural. Nem tudo é terrível na adolescência. É importante mencionar que a adolescência não é uma idade tão terrível para todos os filhos. O adolescente rebelde e o adolescente terrível se transformaram em estereótipos que não necessariamente representam a maioria. A rebeldia pode ser uma reação a situações da infância, a problemas familiares anteriores, a maus tratos de pais autoritários e à falta de diálogo. São muitas as situações que podem provocar a rebeldia dos filhos. Entretanto, nem todos os adolescentes reagem da mesma forma. Trabalhei muitos anos em colégio de ensino médio e conheci adolescentes encantadores que, embora pudessem manifestar alterações de comportamento em sala de aula, eram, no geral, respeitosos e carinhosos com seus pais. Muitos deles eram enérgicos, idealistas, justiceiros, desportistas, alegres e brincalhões. Nessa etapa, os pais devem comunicar a seus filhos por meio de palavras e gestos que estão ali para apoiá-los, que não são o inimigo, como muitas vezes acabam sendo percebidos, mas que estão incondicionalmente do seu lado. Os pais podem fazer muito por seus filhos durante essa fase. Os canais de comunicação jamais devem ser fechados. Embora os jovens se demonstrem às vezes insensíveis e desagradáveis, é preciso se conscientizar de que essa é uma etapa que superarão. É necessário que existam espaços onde eles possam expressar seus sentimentos sem serem questionados ou criticados. Algo que funciona muito bem é fazer perguntas e escutá-los, sem falar algo em resposta. Demonstre que as opiniões deles são interessantes e importantes. Talvez poderíamos nos perguntar: sou eu um pai controlador? Escuto realmente meu filho? Permito que suas opiniões e gostos difiram dos meus? Conheço os sentimentos e as emoções de meu filho? Sou capaz de me assentar a seu lado para conversar sobre temas que lhe sejam interessantes, sem terminar em discussão? Atualmente, sou mãe de 2 adolescentes e não posso dizer que seja fácil ou simples. De fato, eles mudaram bastante desde o início da puberdade. Às vezes, sentia que haviam se transformado em outras pessoas, enquanto eu continuava a mesma. Perguntava-me: o que está acontecendo? Em diversas ocasiões, chorei porque parecia que as coisas não funcionavam como eu queria. Às vezes, parecia que avançava 2 passos e retrocedia 3, mas também pude desfrutar o tempo que tinha com eles. Vejo como cresceram e amadureceram, como raciocinam, opinam e como são divertidos. Inventam coisas muito criativas e engraçadas, o que proporciona uma relação diferente daquela que tínhamos quando eram crianças. Minha perspectiva da maternidade mudou e, certamente, continuará mudando à medida que continuarem crescendo. Essa etapa pode ser complicada, por isso, precisamos nos humilhar diante de Deus a cada manhã, a fim de aprender a atitude correta, ser sábios e assertivos nos comentários. Os conselhos e a orientação que nossos filhos recebem ao longo desses anos difíceis da adolescência são muito importantes para suas decisões futuras e no decorrer de suas vidas. A chave para evitar os conflitos é amá-los incondicionalmente, coisa que parece difícil de se realizar quando adotam uma atitude indiferente ou atuam de maneira hostil ou prepotente. No entanto, é o que eles precisam. Sentirem-se aceitos tais como são, com suas alterações de ânimo, suas novas maneiras de pensar, suas opiniões divergentes, sua introversão, seu penteado estranho e sua forma de se vestir, que podem parecer ridículos para nós. Devem sentir que somos felizes com eles assim como são
e que não sentimos saudades do filhinho pequeno, mimado, carinhoso, terno e brincalhão que eram. Devem perceber que continuamos amando-os profundamente, embora tenham crescido, e que continuaremos orgulhosos de sua maturidade e desenvolvimento. Algo muito interessante que a psicóloga Pilar Sordo menciona com relação à etapa final da adolescência é que eles, ao concluírem essa etapa, deveriam ser capazes de atender a certos requisitos básicos antes da maturidade. Ela diz: sempre ressalto que um adolescente, antes dos 18 anos, já deveria ser capaz de cozinhar pelo menos 5 pratos bem feitos, realizar o asseio perfeito de sua casa, ter seu guarda-roupas organizado, cuidar das coisas que lhe pertencem e não as perder, saber onde as contas são pagas, como se preenche um cheque, quais operações bancárias precisam ser realizadas, dirigir um carro e tirar sua carteira de motorista e o título de eleitor. Precisa igualmente entender que, além dos direitos que possui na vida, também tem deveres. Ao cumpri-los, não deve se sentir dominado por uma sensação de tédio, mas um sentimento de grande satisfação por estar fazendo o correto. Para que tudo isso seja realizado com sucesso durante a adolescência, na minha opinião, é preciso que haja um pai conectado com seu filho, que aplique todas as estratégias que o auxiliarão a alcançar os objetivos, para que o adolescente possa voar com as próprias asas, sem fracassar na tentativa. Por fim, é animador pensar que a etapa da adolescência terminará um dia. Ela não é eterna. Uma das mães me disse que sua filha a aborrecia, mas que atualmente mantém uma relação afetuosa com ela. Sua filha se casou e tem um bebê lindo. Nem é preciso dizer que essa avó vive transbordante de felicidade com seu neto, aproveitando momentos perto de sua filha amada. Normalmente, os filhos não ficam para sempre nessa etapa. Com o passar dos anos, diminuem os altos e baixos emocionais. A maioria amadurece, fica independente, adquire responsabilidades e começa a valorizar mais seus pais. O importante é passar essa etapa juntos e terminá-la juntos. Os filhos adolescentes devem começar a aprender a voar, e a função dos pais é lhes ensinar a manejar bem suas asas.